Boa noite. Meu nome é Wilson Zerbinati. Eu sou um colaborador voluntário desta casa bendita que nos acolhe. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja conosco hoje e em todos os dias das nossas vidas. Eu agradeço, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Quero agradecer à diretoria da casa, que bondosamente me acolheu nesta casa, que me abre um espaço para estar falando aqui alguns minutos. E nesse clima de agradecimento, de gratidão, vamos então fazer a nossa preparação para os trabalhos de hoje. Serenando os nossos pensamentos, vamos nos ligando aos nossos mentores e protetores individuais, aos mentores e protetores da Casa Espírita Edgar Armon. Vamos nos ligando às equipes do plano espiritual responsáveis pelo trabalho dessa noite. Vamos chegando até a nossa Mãe Santíssima, pedindo a ela que nos proteja e nos envolva com seu manto sagrado de amor e de luz, e que nos leve até seu Filho amado Jesus. E através dos seus ensinamentos, que nos leve até Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E de joelhos em espírito, vamos agradecendo pela vida, por tudo que temos, por tudo que somos, e agradecemos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal e do perigo, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom. Então, o tema proposto para hoje é: reconhece-se a árvore pelo fruto. Está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que, a propósito, todos conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quem ouviu falar, quem tem em casa, né? Deus concedeu à humanidade 3 grandes revelações. A primeira veio através de Moisés, que é o Velho Testamento, os 10 Mandamentos. A segunda veio através de Jesus, que é o Novo Testamento, o cristianismo. A essência do cristianismo, a base do cristianismo é o amor. Jesus, quando passou pela terra, ele falou ainda que uma terceira revelação estava por vir. E que essa terceira revelação ia esclarecer aquilo que ele não pudera esclarecer na época que ele passou por aqui. Aí vem, no ano de 1804, em Paris, na França, através de Allan Kardec, a codificação da doutrina espírita, que é a terceira revelação, cumprindo aquilo que Jesus falou. O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acabei de citar para vocês, nada mais é do que o cristianismo deixado por Jesus, com a explicação que Jesus não pôde nos dar na época. Eu tinha muita dificuldade antigamente, muitos anos atrás, de entender por que Jesus não foi direto e reto no assunto. Por que ele não falou logo de cara sobre a imortalidade do espírito, a lei da ação e reação, a reencarnação? Eu não entendia. Por que ele falava por parábolas, de formas alegóricas? Parábolas são breves relatos, né, que dão a entender uma situação. E Jesus usou muitas parábolas. Eu achava que Jesus tinha que ser claro no assunto, né? Só mais tarde, quando eu iniciei na doutrina espírita, é que eu pude entender. O povo, se nos reportarmos ao tempo de Jesus, o povo daquela época era um povo assim,
que não tinha esse esclarecimento que nós temos hoje. Para começar, a escrita estava mal começando. Os meios de comunicação praticamente não existiam. Bem diferente de hoje, que está acontecendo um fato em qualquer lugar aí do Brasil ou do mundo, e a gente de repente está acompanhando aqui em tempo real. Então, se Jesus chegasse falando tudo isso e mais um pouco, sendo direto no assunto, provavelmente o povo daquela época não iria entendê-lo, iria taxá-lo de louco, iria abandonar o cristianismo. E, no entanto, muitos assimilaram, incorporaram o cristianismo. E no decorrer desses anos todos, muitos outros estão assimilando, incorporando o cristianismo. Jesus, o ser mais sublime que passou pela face da terra, ele usou da inteligência para falar com o povo. E ele orientou que uma terceira revelação estava vindo e ela cumpriu através da doutrina espírita. Outros nomes contribuíram muito com o cristianismo, ou com as revelações de Deus, não só com o cristianismo. O Buda foi um deles, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, São Francisco de Assis, Santo Antônio de Pádua, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e tantos e tantos e tantos outros nomes, que se eu fosse ficar falando aqui, passava a noite, né? Contribuíram com as três revelações de Deus, seja por missão, por intuição, por mediunidade. Então tiveram muitos colaboradores nesse tempo todo. Aí Jesus diz, no capítulo 21 tem esse tema, ó, reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Essa semana eu estava lendo o Evangelho, esse tema, rascunhei alguma coisa para estar falando aqui hoje, e me ocorreu um fato. Quando eu era criança, mudamos para uma casa, e tinha uma muda de árvore, uma árvore bem jovenzinha lá. E quando provavelmente o antigo morador deixou plantado, quando chegamos lá, falamos, mas que árvore será essa? Aí achamos que era um pé de limão. Ela foi se desenvolvendo, aí achamos que era um pé de mexerica. Passou o tempo, eu falei, deve ser um pé de laranja. Ela foi se tornando adulta, frondosa, bonita, tal, e nada da árvore dá frutos. A minha irmã, que era mais ou menos a minha idade, falou assim, acho que essa árvore não vai dar fruto nenhum. Ela está aí, ela só vai servir para fazer sombra e vai servir de abrigo para os passarinhos. Então, deixa ela aí. Até que chegou um momento, um ano lá, que veio uma florada e vieram muitas frutas. E realmente tratava-se de um pé de laranja. E um pé de laranja lima. E todo ano aquela árvore produzia muita laranja lima. Que a gente não dava conta de comer um só tempo, de chupar tanta laranja assim, a gente acabava dando para os vizinhos, para os conhecidos, quem quisesse lá, podia levar as frutas. Aproveitamos 100% das frutas? Não. Algumas não desenvolveram, ficaram pequenas demais. Outras, não sei se foi passarinho, morcego, que furou ela lá, ela acabou apodrecendo. Mas a grande maioria nós aproveitamos e reconhecemos que aquela árvore era um pé de laranja lima pelos frutos que ela concebeu, que ela forneceu, né? Quando Jesus fala assim, reconhece-se a árvore pelo seu fruto, ele diz assim, uma árvore má não dá bons frutos, e uma árvore boa não dá maus frutos. Não podemos colher figos dos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Porque o homem bom fala aquilo que vem do tesouro do seu coração, e o homem mau fala aquilo que está no seu coração. Por quê? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Na natureza nós temos muitas plantas, muitas árvores frondosas, mas que não dão frutas. Árvores de menor porte dão muitas frutas, é o caso dessa que eu citei, por exemplo. Né? Mas todas elas têm a sua função na cadeia ecológica. Quando Jesus está falando, usando a árvore como exemplo, ele está comparando a árvore a nós, seres humanos. Tá? Que nós devemos fornecer o quê? Conceber bons frutos. Entenderam?
O homem, ele não é reconhecido pela sua religião, de jeito nenhum, pelo seu grau social, pelo status, pela sua aparência. O homem é reconhecido pelas suas atitudes. Tem uma máxima popular, que não está na Bíblia não. Ela diz assim: o homem não é importante pelo que tem, ele é importante pelo que é. E é bem isso aí mesmo. E o que são as atitudes? Nós somos reconhecidos perante Deus pelas nossas atitudes e pelos nossos pensamentos, que refletem direta ou indiretamente nos nossos semelhantes, nos nossos entes queridos, no nosso próximo e em tudo aquilo que for deixado por Deus, pela natureza de Deus, pelo mato, pelas aves, pelos animais, pela fauna, pela flora, tudo aquilo que Deus deixou. Então, nossas atitudes que refletem, nossos pensamentos que refletem no homem, direto ou indiretamente, são o quê? Os frutos que nós vamos fornecer. E o que seriam esses bons frutos que nós podemos fornecer? São a educação, a disciplina naquilo que fazemos, a fidelidade naquilo que fazemos, a benevolência, a caridade, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses são os frutos que nós podemos oferecer. É claro que nós temos os nossos momentos de fraqueza, não tenho dúvida. Somos seres humanos, somos imperfeitos, estamos numa fase de evolução. Então, estamos sujeitos, passivos a erros e momentos de fraqueza, é claro. O que não podemos deixar acontecer é que esses momentos de fraqueza tornem-se rotina nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Opa, eu errei. Peço perdão a Deus e vou me policiar para não errar mais da forma como que eu errei. Foi um momento de fraqueza e não posso errar mais. Tenho que ter essa consciência. Claro que na vida nós temos muitos desafios, adversidades, mas são justamente essas adversidades e esses desafios que nos fazem crescer, que nos tornam grandes. Às vezes, conviver com os diferentes, com as pessoas que pensam diferente de nós, as pessoas que tentam nos prejudicar, nos derrubar, aí que está o segredo, que nos torna forte, que nos torna grande. Na vida, todo ser humano, tudo que é a natureza de Deus, ela vai ter seus desafios, que faz parte da evolução natural. Vocês querem um exemplo? O peixe. Por exemplo, o peixe, ele tem seus desafios, suas adversidades. Para ele garantir a sua alimentação, o seu sustento, para ele garantir a preservação da sua espécie, muitas vezes ele tem que nadar contra a maré, contra a correnteza, para desovar, para procurar o alimento, para fugir dos predadores naturais dele. Mas existe um peixe no mundo, um único peixe no mundo, que ele vai sempre a favor da maré. Sabem qual é o nome desse peixe? É o peixe morto. Ele vai aonde a maré jogar ele. Então, nós devemos tomar as rédeas das nossas vidas. Fazer aquilo que nos convém, aquilo que nós queremos fazer. Nunca deixa a vida me levar, porque a vida vai levar. E ela vai levar para qualquer lugar. E as portas ruins são muito mais amplas e são muito mais abundantes do que as portas do lado bom. Eu tenho que conduzir a minha vida a ver aquilo que é melhor para mim. Nesse ensinamento de Jesus, ele ainda adverte: cuidado com os falsos profetas. São ovelhas disfarçadas de lobos roubadores. Como identificá-los? Pergunta Jesus.
através do fruto que eles concedem. Então veja uma coisa, né, que no tempo de Jesus já haviam os falsos profetas, já haviam os vendedores de ilusão, os ladrões, os golpistas. E aliás, não só no tempo de Jesus, bem antes de Jesus, o mundo é mundo desde que ele existe. Jesus diz mais à frente assim: orai e vigiai. Nós temos que estar sempre atentos, porque todos vocês conhecem falsos profetas, vendedores de ilusão, golpistas que a toda semana, quase todo dia, aí estão tentando nos roubar, nos passar a perna de uma forma ou de outra. Como que eu vou fazer para me livrar desse pessoal aí? É justamente aquilo que Jesus falou. Não iludir pela fala das pessoas. Porque essas pessoas geralmente são pessoas habilidosas na fala e que têm um poder de sedução muito grande. Então, a forma melhor é justamente isso que Jesus falou: ver os frutos que essa pessoa está oferecendo. É através do fruto que se reconhece a árvore. Eu quero deixar aqui essas palavras de Jesus que sirvam para a nossa reflexão. E nesse momento, mais uma vez, eu vou serenando meus pensamentos, vamos nos aquietando e vamos vibrar do fundo dos nossos corações muito amor, muita paz a todos os necessitados do corpo e da alma. Vibremos por todas as crianças, por todos os velhinhos, por todos os nossos jovens, pelos nossos irmãos mais vulneráveis, que são os moradores de rua, mendigos e desabrigados, por todos os espíritos desencarnados, pelo umbral, pelas trevas, pelas crostas, por todos os hospitais, por todas as casas que propagam o Evangelho e a caridade, por todos os políticos, homens com destino de dirigir esse país, de dirigir o mundo, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, nossos vizinhos, pelo nosso trabalho, nosso ganha-pão, pela paz do mundo, pela expansão do Evangelho, e vibremos por nós mesmos, como servidores do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todo mal e do perigo, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos, um bom tratamento a todos vocês, e que ao retornarem aos seus lares encontrem lá muita paz, saúde, harmonia e proteção espiritual. Obrigado.